A Odisseia, por Homero, canto 12. Quando a nau deixou a corrente do rio Oceano, chegou às ondas do mar de amplos caminhos, e a ilha de Eia, onde da aurora que cedo desponta, estão a morada, os lugares das suas danças e o nascer do sol. Foi aí que aportamos, trazendo a nau para a areia, e nós próprios desembarcamos na praia, onde adormecemos à espera da aurora divina. Quando surgiu a que cedo desponta a aurora de róseos dedos, mandei os companheiros ao palácio de Circe, para de lá trazerem o morto, o falecido Elpenor. Depressa cortamos achas onde está o promontório derradeiro, e fizemos o funeral chorando lágrimas copiosas. Depois que se queimou o morto com as suas armas, preparamos um túmulo e sobre ele uma lápide, e em cima fixamos o remo de bom manejo. Assim nos ocupávamos, mas vindos do Hades a Circe não passávamos despercebido. Arranjou-se depressa e veio ao nosso encontro, e com ela vinham servas trazendo pão, carne em abundância e frisante vinho tinto. Em pé, no meio de nós, assim falou a divina entre as deusas: homens duros que descestes vivos à mansão do Hades, homens de dupla morte, pois os outros só morrem uma vez. Mas agora comei pão e bebei vinho ao longo desse dia. Ao surgir da aurora partireis. Da minha parte indicar-vos-ei o caminho, e cada coisa explicarei, para que, devido a deliberações malfadadas, não padeçais com sofrimentos no mar ou em terra. Assim falou, e consentiram os nossos orgulhosos corações. Durante o resto do dia, até o pôr do sol, banqueteamo-nos com carne abundante e vinho doce. Quando se pôs o sol e sobreveio a escuridão, eles deleitaram-se junto das amarras da nau, mas Circe, levando-me pela mão, sentou-me longe dos queridos companheiros, deitando-se ao meu lado, tudo quis saber, e eu tudo lhe contei pela ordem certa. Depois, tais palavras me dirigiu a excelsa Circe. Todas essas coisas foram cumpridas, mas ouve agora aquilo que te direi, e um Deus te recordará. Às sereias chegarás em primeiro lugar, que todos os homens enfeitiçam, que delas se aproximam. Quem delas se acercar, insciente, ouvir a voz das sereias, ao lado desse homem, nunca a mulher e os filhos estarão para se regozijarem com seu regresso. Mas as sereias o enfeitiçam com seu límpido canto, sentadas num prado, e à sua volta estão amontoadas ossadas de homens decompostos e suas peles marcescentes. Prossegue caminho, pondo nos ouvidos dos companheiros cera doce, para que nenhum deles as ouça. Mas se tu próprio quiseres ouvir o canto, deixa que na nau veloz te amarrem as mãos e os pés, enquanto estás de pé contra o mastro, e que as cordas sejam atadas ao mastro, para que te possas deleitar com a voz das duas sereias. E se a eles ordenarem que te libertem, então que te amarrem com mais cordas ainda. Depois que os companheiros tiverem remado para longe delas, já não te passarei a contar de modo contínuo como será a direção do teu caminho. Mas tu próprio terás de decidir, mas eu te direi as alternativas. Há de um lado rochas ameaçadoras, e contra elas brate o estrondo das grandes ondas da azul anfitrite. Errantes é como lhe chamam os deuses bem-aventurados, pois ali nem passam criaturas aladas, nem mesmo as tímidas pombas que a ambrosia levam a Zeus Pai. Uma delas arrebata sempre a pedra lisa, o pai envia depois outra para manter o seu número, pois ali nunca passou nau alguma de homens que depois voltasse, mas juntamente com as tábuas das naus são os corpos humanos levados pelas ondas do mar e pelas procelas do fogo destruidor.
Por ali só passou uma nau preparada para o alto mar, a nau Argo, conhecida de todas, vinda da terra de Aetes, e até essa teria o mar lançado contra as rochas ingentes, se por amor a Jasão, a deusa Hera, não tivesse feito passar a nau. Os dois rochedos, um deles chega ao céu com seu pico pontiagudo e cobre uma nuvem azulada. Nunca a nuvem se afasta, nem se vê o céu limpo em torno do pico. No verão ou no outono, nenhum homem mortal o poderia escalar, nem que tivesse 20 mãos e 20 pés, pois o rochedo é liso, como se tivesse sido polido. E no meio do rochedo há uma gruta nebulosa virada para o oeste, para o Érebo. É para aí que deveis apontar a vossa côncava nau, ó glorioso Ulisses. Nenhum homem de grande força conseguiria com um arco atirar uma seta para a gruta escavada. É nela que habita Sila, ladrando de modo danado, embora sua voz não seja mais forte que a de um cão. Recém-nascido, ela é um monstro terrível e ninguém se alegraria ao vê-la, nem mesmo um deus, pois ela tem no total 12 pernas delgadas e 6 pescoços muito longos, e sobre cada um uma horrível cabeça, cada uma com 3 filas de dentes, grossos e cerrados, cheios da negra morte. Até a cintura está escondida na gruta, mas eleva as cabeças para fora do terrível abismo, para aí se pôr à pesca, procurando perto do rochedo golfinhos, cães marinhos e criaturas ainda maiores das que aos milhares cria no mar marolhante Anfitrite. De junto dela, nunca nenhum marinheiro fugiu ileso na sua nau, pois cada uma de suas cabeças arrebata um homem da nau de proa escura. Verás, Ulisses, que o outro rochedo é mais baixo, ficam perto um do outro, a distância é o voo de uma flecha. Nele há uma grande figueira com uma frondosa folhagem, mas por baixo a divina Caríbide suga água escura. 3 vezes por dia ela vomita, 3 vezes a suga com barulho terrível. Que lá não estejas quando sugar a água, pois ninguém te poderia salvar da desgraça, nem mesmo Deus que abala a terra. Antes te deves aproximar de perto do rochedo de Sila, navegando depressa, pois é preferível lamentares a morte de 6 companheiros na nau do que a morte de todos. Assim falou, a ela dei então a seguinte resposta: peço-te, ó deusa, que me digas com verdade se seria possível fugir da mortífera Caríbides e repelir também a outra quando fizesse dos companheiros sua presa. Assim falei e tal resposta me deu a divina entre as deusas. Homem duro que só pensas em atos de guerra e esforços, não sabe ceder aos deuses imortais? Ela não é mulher mortal, mas um flagelo imorredouro, terrível, áspero, selvagem e imbatível, não há defesa alguma e o melhor é fugir dela. Pois se te demoras para te armares junto do rochedo, receio que ela voltará ao ataque com igual número de cabeças e leve novamente outros tantos homens. Rema antes com toda a força e chama por Crateis, mãe de Sila, que a deu à luz como flagelo para os mortais. Ela impedirá a filha de fazer uma nova investida. Depois chegarás à ilha de Trinácia, onde pastam em grande número as vacas e as robustas ovelhas do sol. 7 manadas de boi e igual número de belos rebanhos, cada um com 50 ovelhas. Estas não têm crias nem morrem nunca. E são deusas as suas pastoras, ninfas de belos cabelos, Faetus e Lampécia, que a divina Neira deu à luz para Hiperion, o sol. Depois de tê-las dado à luz e criado, sua excelsa mãe mandou-as para a ilha de Trinácia, para morarem longe e guardarem os bois de chifres recurvos de seu pai.
Se deixares o gado incólume e pensares no regresso, podereis chegar a Ítaca, embora muitos males sofrendo. Mas se lhe fizerdes mal, então preveja desgraça, tanto para Nau como para os companheiros, e se tu próprio escaparás, regressarás tarde, tendo perdido todos os companheiros. Assim falou, logo sobreveio a aurora de trono dourado e subiu pela ilha, acima de Circe, divina entre as deusas. Mas eu fui para Nau e incitei os companheiros a embarcarem e a soltarem as amarras. Eles embarcaram depressa e sentaram-se nos bancos, sentados por ordem, percutiram com os remos o mar cinzento. Atrás da nau de proa escura soprava um vento favorável que enchia a vela, excelente amigo. Enviado por Circe de belas tranças, deusa terrível de fala humana. Sentamo-nos a pôr em ordem o equipamento em toda a nau que o vento e o timoneiro mantinham em seu caminho. Falei então aos companheiros com tristeza no coração. Amigos, não é justo que apenas um ou dois conheçam os oráculos que proferiu Circe, divina entre as deusas. Falarei para que todos saibamos se morremos ou se, evitando a morte e o destino, conseguiremos fugir. Primeiro foi o som das sereias, divinamente inspirada, e seu prado florido que nos aconselhou a evitar. Disse para ser só eu as ouvi-las, devereis amarrar-me com ásperas cordas para que fique onde estou, de pé junto ao mastro e que as cordas sejam atadas ao mastro. E se eu implorar e vos ordenar que me liberteis, devereis amarrar-me com mais cordas ainda. Assim falando, expliquei cada coisa aos meus companheiros. Enquanto isso, chegou rapidamente a nau bem construída, a ilha das duas sereias, pois soprava um vento favorável, mas de repente o vento parou, sobreveio uma calmaria, sem vento, e um deus adormeceu as ondas. Levantaram-se os companheiros e recolheram a vela, guardando-a na côncava nau, e em seguida sentaram-se nos bancos e embranqueceram no mar com remos polidos de pinheiro. Com o bronze afiado, cortei pedaços de um grande círculo de cera e amassei-os com as minhas mãos fortes. Logo se aqueceu a cera por causa da pressão e dos raios do soberano filho de Hipérion, o Sol. Besuntei depois com as ceras os ouvidos dos companheiros e eles ataram-me a nau, as mãos e os pés, estando eu de pé contra o mastro, e ao próprio mastro ataram as cordas, sentaram-se e percutiram com os remos o mar cinzento. Quando estávamos à distância de alguém, gritando, se poder fazer ouvir, uma rápida nau navegando depressa, não passou despercebidas sereias que entoaram seu límpido canto. Vem até nós, famoso Ulisses, glória maior dos aqueus, para a nau, para que nos possa ouvir, pois nunca por nós passou nenhum homem na sua escura nau, que não ouvisse primeiro o doce canto das nossas bocas, depois de se deleitar, prossegue caminho jamais sabedor, pois nós sabemos todas as coisas na ampla Troia, argivos e troianos sofreram pela vontade dos deuses, e sabemos todas as coisas que acontecerão na terra fértil. Assim disseram, projetando as suas belas vozes, e desejou o meu coração ouvi-las. Aos companheiros ordenei que me soltassem, indicando com o sombrolho, mas eles caíram sobre os remos com mais afinco. De imediato, Perimedes e Euríloco se levantaram para me atar com mais cordas, ainda mais apertadas, depois que passamos a ilha e já não ouvíamos a voz nem o canto das sereias. Os fiéis companheiros tiraram a cera com que os ouvidos lhes besuntara e a mim libertaram-me das amarras. Mas quando nos afastamos da ilha, logo em seguida vi fumasse uma grande onda, ouvi
ouvi um som profundo, das mãos dos camaradas aterrorizados voaram os remos, que ruidosamente foram arrastados na torrente e a nau estancou. Quando deixaram de manejar com as mãos os remos polidos, mas eu fui pela nau incitando os companheiros e cada um ia dirigindo doces palavras. Amigos, de males como esse não somos nós desconhecedores. Esse mal que nos assola não é maior que quando o Cíclope nos encurralou à força na sua caverna escavada. Até daí, devido à minha valentia, deliberação e presciência, conseguimos fugir e dessas qualidades penso ainda lembrar-me. Agora, aquilo que eu disser, obedeçamos todos. Deveis sentar-vos nos bancos com os remos, percutir as ondas do mar, na esperança que Zeus a nos conceda fugir, escapando a essa desgraça. A ti, timoneiro, dou essa ordem e guarda no coração, pois és tu que estás no leme, na côncava nau. Dessa fumaça e da ondulação mantém a nau afastada. Aponta para o rochedo antes que a vejas precipitar-se para o outro lado, lançando-nos a todos na morte. Assim falei e obedeceram rapidamente as minhas palavras, mas não disse nada de Sila. Desgraça irremediável, não fossem eles com medo deixar de remar. Para se protegerem juntos sob a cobertura da nau, foi então que me esqueci da dolorosa ordem de Circe, que me proibira de me armar. Mas quando vestira a resplandecente armadura e pegara com as mãos em duas compridas lanças, fui para a proa da nau, pois de lá esperava ver Sila, habitante do rochedo, que haveria de trazer sofrimento para os meus companheiros, mas em parte alguma vi. Fadigaram-se os meus olhos enquanto olhava em todas as direções para a rocha nebulosa. Navegamos então para os estreitos, gemendo. De um lado estava Sila, de outro a divina Caríbides. Sugava de modo terrível a água salgada do mar e, quando a vomitava, fervilhava toda remexida, como um caldeirão por cima de um grande fogo. E alta caía a espuma sob os picos de ambos os rochedos, mas quando voltava a sugar a água salgada, parecia toda revolta por dentro. Em redor do rochedo soava um barulho terrível e a terra se tornava visível, negra de areia. Dele se apoderou o pálido terror. Para Sila olhamos com medo da morte, enquanto ela arrebatou 6 companheiros da côncava nau, os que eram melhores pela força dos seus braços. Enquanto eu velava pela nau e pelos outros, vi os seus pés e os seus braços serem alçados. Gritaram por mim, chamaram-me pelo nome e pela última vez na angústia do seu coração. Tal como um pescador num promontório lança isca para apanhar pequenos peixes, descendo numa cana comprida, o chifre de um boi campestre, depois de apanhar o peixe, o alça palpitante para fora, assim estrebucharam eles ao serem guichados para o rochedo. E ali a sua porta os devorou enquanto gritavam e estendiam para mim as mãos na luta de morte. Foi a coisa mais terrível que vi com os olhos de tudo quanto padeci nos caminhos do mar. Depois de termos escapado aos rochedos, a Caríbides temível e a Sila, chegamos em seguida à ilha imaculada do Deus. Aí estavam as belas vacas de ampla fronte e as robustas ovelhas de Hipérion, o sol. Ainda me encontrava na escura nau e no alto mar, mas já ouvi o mugido das vacas a serem encurraladas e o balido das ovelhas, e então lembrei-me das palavras do adivinho cego, do tebano Tiresias e de Circe de Eia, que muito me recomendou evitar a Ilha do Sol,
que aos mortais traz o deleite, assim falei aos companheiros, com tristeza no coração. Escutai as minhas palavras, companheiros, que tanto sofrestes, para que vos transmita os oráculos de Tirésias e de Circe de Eia, que muito me recomendou evitar a Ilha do Sol, que aos mortais traz o deleite. Pois é lá que reside o pior perigo de todos. Continuai remando a escura nau para longe da ilha. Assim falei e logo se despedaçou o seu coração, então me respondeu Euríloco com palavras amargas. És duro, Ulisses, tens força em demasia, nem o teu corpo sente cansaço, na verdade tudo em ti é de ferro. Tu que não permites aos companheiros, vencidos pelo cansaço e pelo sono, desembarcar aqui nessa ilha rodeada pelo mar, onde poderíamos preparar uma refeição saborosa. Mas manda-nos assim vaguear pela rápida noite dentro, afastando-nos da ilha em direção ao mar brumoso. De noite vêm os ventos ruinosos que as naus destroem. Como é que alguém fugiria à morte escarpada se sobreviesse de repente uma rajada de tempestade, quer do noto, quer do zéfiro pernicioso? Os ventos que despedaçam mais naus à revelia dos deuses soberanos. Agora obedeçamos antes a escura noite e preparemos a refeição junto da nau veloz. Ao surgir da aurora, embarcamos e largamos para o alto mar. Assim falou Euríloco e os companheiros concordaram. Compreendi então que algum deus planejava o mal e falando dirigi-lhes palavras aladas. Euríloco, quereis forçar-me a mim que estou só. Peço-vos, no entanto, que jureis um grande juramento, que no caso de encontrarmos uma manada de bois ou um grande rebanho de ovelhas, ninguém na sua loucura matará vaca alguma ou ovelha, mas que vos contenteis com a comida que a nós ofereceu Circe mortal. Assim falei e eles juraram como ordenei. Depois que juraram e puseram termo ao juramento, fundiamos a bem construída nau num côncavo porto. Perto de uma fonte de água doce, da nau desembarcaram os companheiros e com perícia prepararam a refeição. Depois que afastaram o desejo de comida e de bebida, choraram a recordar-se dos queridos companheiros que, arrebatando-os da côncava nau, Sila devorara. Enquanto chorava, sobreveio o sono suave. Quando veio a terceira parte da noite, volvidos os astros, Zeus, que amontou as nuvens, incitou um vento a soprar, como tempestade sobrenatural, e com nuvens escondeu a terra e o mar. Do céu precipitou-se a noite. Quando surgiu a que cedo desponta a aurora de róseos dedos, arrastamos a nau para uma côncava gruta, lá onde estão as ninfas, os assentos e lugares das suas danças. Depois convoquei uma reunião e assim lhes falei. Amigos, na nau veloz temos comida e bebida, abstenhamo-nos, pois, do gado, pois nada virmos a sofrer. São estas as vacas e as robustas ovelhas de um Deus terrível, o sol, que tudo vê e ouve. Assim falei e consentiram seus orgulhosos corações. Durante um mês soprou o noto sem cessar, nem sobreveio qualquer outro vento. Além do noto e do euro, enquanto não lhes faltou cereal e rubro vinho, abstiveram-se do gado na ânsia de se salvarem. Mas quando a danau todos os víveres desapareceram, à força percorreram a ilha em demanda de caça, peixe e aves, o que às mãos lhe viesse, pescando com recurvos anzóis, porque a fome lhe apertava o estômago. Fui sozinho pela ilha acima para rezar aos deuses, para que algum deles me indicasse um caminho. E quando atravessei a ilha para me afastar dos companheiros, lavei as mãos num lugar abrigado do vento e dirigi preces a todos os deuses que o Olimpo detém. Mas sobre os meus olhos eles derramaram o sono. Aos companheiros, enquanto isso, dava Euríloco um mau conselho. Ouvi minhas palavras, vós que
que tanto sofrestes. Para os pobres mortais, todas as mortes são odiosas, mas morrer à fome é o mais desgraçado dos destinos. Sacrifiquemos as melhores vacas do sol aos deuses imortais que o vasto céu detém. Se alguma vez regressarmos a Ítaca, a nossa terra-pátria, logo para Hyperion, o sol, construiremos um templo e lá deporemos muitas e valiosas oferendas. Mas se o Deus contra nós se encolerizar por causa das vacas de chifres direitos, e Anal quiser destruir, e se tal consentirem os outros deuses, pois prefiro morrer de um trago no mar do que definhar lentamente numa ilha deserta. Assim falou Euríloco e os outros companheiros concordaram. De imediato levaram dali de perto as melhores vacas do sol, pois não longe da nau escura pastavam as vacas de chifres recurvos e de ampla fronte. Posicionaram-se em torno delas e rezaram aos deuses, colhendo as tenras folhas de um alto carvalho, pois a branca cevada já não havia na nau bem construída. Depois de terem rezado, degolado e esfolado, cortaram as coxas e cobriram-nas com dupla camada de gordura e sobre elas colocaram pedaços de carne crua. Não tinham vinho para derramar sobre o sacrifício flamejante, verteram água e assaram todas as vísceras no lume. Queimaram as coxas, provaram as vísceras e cortaram o resto, fazendo espetadas com os pedaços. Foi então que dos meus olhos fugiu o sono suave e caminhei para a nau veloz, para a orla do mar. Quando já estava bastante perto da nau recurva, cercou-me o doce aroma à gordura quente. Gemendo, assim gritei aos deuses imortais: Zeus, Pai, e vós outros deuses que sois para sempre. Para minha ruína, me adormeceste com o sono desapiedado, ficando os companheiros a cometer um ato tremendo. Depressa chegou o mensageiro a Hyperion, o sol, lampécia de longa veste, suas vacas tínhamos nós matado. Logo exclamou aos deuses imortais, irados no coração: Zeus, Pai, e vós outros deuses que sois para sempre, vingai-vos dos companheiros de Ulisses, filho de Laertes, que na sua insolência me mataram o gado, no qual eu sempre me deleitava quando subia para o céu, repleto de astros, e quando de noite a terra do céu regressava. Se deles não receber a expiação condigna, irei para o Hades e lá brilharei para os mortos. A ele deu resposta Zeus, que amontou as nuvens. O sol continua a brilhar para os imortais e para os homens mortais na terra que dá cereais. Em breve, com o raio fulgurante, a nau veloz despedaçarei no meio do mar cor de vinho. Estas coisas ouvi eu a Calipso de bela cabeleira, disse ela que as ouvira de Hermes, o mensageiro. Quando cheguei à nau e à orla do mar, repreendi-os um a um, mas remédio algum conseguimos encontrar. As vacas já estavam mortas, aos companheiros logo os deuses mostraram prodígios. Rastejavam as peles e as carnes nos espetos mugia. Tanto a assada como a crua ouvia-se como que a voz de gado. Durante 6 dias banquetearam-se os fiéis companheiros, tendo levado o melhor gado do sol. Mas quando Zeus Crônida nos trouxe o 7º dia, o vento deixou de soprar com a força da tempestade e logo embarcamos e apontamos para o alto mar. Tendo colocado o mastro e alçado a vela branca, depois de nos afastarmos da ilha, já não víamos terra alguma. Só víamos céu e mar. Então colocou o Crônida uma nuvem negra sobre a côncava nau. Debaixo da nau se escureceu o mar. Navegou durante pouco tempo, pois logo sobreveio o Zéfiro guinchante como grande rajada de tempestade. A força do vento quebrou as cordas do mastro. Ambas, o mastro caiu para trás e todo o equipamento caiu no porão. Na proa da nau, o mastro atingiu a cabeça do timoneiro e partiram-se os ossos do seu crânio.
Como um mergulhador caiu da coberta e a vida abandonou-lhe os ossos. Zeus trovejou e ao mesmo tempo atingiu Anal com um raio. Toda ela estremeceu, atingida pelo relâmpago de Zeus, encheu-se de fumaça de enxofre, e da nau caíram os companheiros, como corvos marinhos foram levados em redor da nau escura. Pelas ondas de um deus lhes retirou o regresso à casa. Eu percorri o convés da nau até que a ondulação soltou os francos da quilha e as ondas a levaram desfeita. O mastro foi arrancado da quilha, mas fora-lhe ateada uma tira feita de pele de boi, e com ela amarrei ambos, a quilha e o mastro, e sentei neles e fui levado por ventos terríveis. Em seguida deixou o zéfiro de soprar como rajada de tempestade, e sobreveio o noto, trazendo sofrimento ao coração, pois teria agora de regressar a terrível Caríbides. Toda a noite fui levado, e ao nascer do sol cheguei ao rochedo de Sila, a terrível Caríbides, que sugou logo a água salgada do mar, mas eu, saltando em direção à alta figueira, agarrei-me a ela como um morcego, mas não conseguia pôr os pés em posição firme, nem subir para a árvore, pois as raízes estavam longe, inalcançáveis, eram os longos e altos ramos que sobre Caríbides projetavam sua sombra. Ali fiquei pendurado até que ela vomitasse de novo o mastro e a quilha, e grande foi minha alegria quando apareceram, embora tarde, a hora que é de costume levantar-se da assembleia para o jantar, aquele que as contendas de jovens dirima. Foi a essa hora que surgiram os destroços de Caríbides, de cima larguei as mãos e os pés e caí ruidosamente no meio dos longos destroços. Sentei-me neles e pus-me a remar com as mãos. O pai dos deuses e dos homens não me deixou ver Sila, de outro modo nunca teria fugido à morte escapada. Daí fui levado durante 9 dias. Quando veio a 10ª noite, os deuses trouxeram-me a Ogígia, onde vive Calipso de belas tranças, deusa terrível de fala humana, que cuidou de mim e me amou. Mas por que contar essa história? Já a contei ontem no teu palácio, a ti e a tua robusta mulher. Detesto repetir aquilo que já foi contado com clareza. Final do canto de número 12, volto assim que possível com o canto de número 13.